Romanos 3:23 diz assim: Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Existe uma comparação que muitas vezes fazemos sem perceber. A gente olha para a outra pessoa e pensa: eu não sou tão ruim assim. Tem gente muito pior do que eu. Pelo menos eu não faço aquilo que aquela pessoa faz. Mas Romanos 3:23 acaba com essa comparação. Todos pecaram. Não é apenas algumas pessoas. Não são apenas aqueles que cometeram erros graves. A Bíblia coloca todos nós diante da mesma realidade. Somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Primeiro ponto: o que significa todos pecaram? Paulo, ele passou os capítulos anteriores mostrando que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Ninguém pode se apresentar diante de Deus dizendo: eu sou justo por causa das minhas próprias obras. Todos nós falhamos em viver de acordo com a vontade de Deus. Pecado não é somente cometer um crime ou fazer algo que todo mundo considera muito errado. O pecado também aparece quando desobedecemos a Deus, quando alimentamos atitudes erradas no coração, quando usamos as nossas palavras para ferir alguém ou quando escolhemos viver de acordo com a nossa própria vontade, ignorando aquilo que Deus ensina. Por isso, Paulo diz: todos pecaram. Isso também nos ensina uma coisa importante. Não devemos usar o pecado dos outros para justificar os nossos próprios pecados. Eu não sou mais justo porque alguém errou mais do que eu. E outras pessoas não é menos necessitada da graça porque o pecado dela parece diferente do meu. Todos precisamos de Cristo. Segundo ponto, estão afastados da presença gloriosa de Deus. Paulo mostra também a consequência do pecado. O pecado, ele nos coloca em uma condição de separação de Deus e nos torna incapazes de alcançar, por nossos próprios méritos, a justiça que Deus exige. Não conseguimos resolver o problema do pecado simplesmente tentando ser pessoas melhores. Boas obras são importantes na vida cristã, mas elas não podem apagar a nossa culpa diante de Deus. Não podemos comprar a salvação. Não podemos conquistar o perdão por nossos próprios esforços. Precisamos da graça de Deus. Terceiro ponto, por que isso é importante? Porque Romanos 3:23 destrói o orgulho. Ninguém pode olhar para outra pessoa e dizer: eu sou melhor diante de Deus. Todos pecaram, todos precisam da graça. Isso também muda a maneira de como tratamos as pessoas. Quando entendemos que também somos pecadores, deixamos de olhar para os outros apenas com condenação e aprendemos a agir com humildade e compaixão. Isso não significa chamar o pecado de certo. Significa reconhecer que a solução para o pecado não é o orgulho, é Cristo. Quatro, quarto ponto. Mas Romanos 23 não é o fim da história. Aqui está uma das partes mais importantes. Paulo, ele não termina dizendo apenas todos pecaram. Logo depois, em Romanos 3:24, apresenta a esperança, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todas as pessoas por meio de Cristo Jesus, que os salva. O pecado é real, a culpa é real, mas a graça de Deus também é real. A salvação não é conquistada porque somos bons o suficiente. Ela é recebida pela graça de Deus por meio de Jesus Cristo.
E é por isso que não precisamos esconder os nossos pecados de Deus. Precisamos reconhecê-los, nos arrepender e confiar em Cristo. Quinto ponto, o que Romanos 3:23 ensina para nós hoje? Primeiro, eu não tenho motivo para me orgulhar diante de Deus. Segundo, eu preciso da graça de Deus. Terceiro, eu não devo me comparar com outras pessoas para me sentir justo. E quarto, a minha esperança não está na minha própria capacidade. A minha esperança está em Cristo Jesus. Romanos 3:23 mostra a nossa necessidade. Romanos 3:24 mostra a graça de Deus. E o Evangelho nos aponta para Cristo. Por isso, não olhe apenas para o tamanho do seu pecado, mas olhe para o tamanho da graça de Deus. Não pense, eu preciso me tornar perfeito para depois me aproximar de Deus. A mensagem do Evangelho é justamente o contrário. Reconheça o seu pecado, arrependa-se, confie em Cristo e viva pela graça de Deus. Todos pecaram, eu pequei. Você também precisa da graça de Deus, mas essa não precisa ser uma mensagem de desespero. É uma mensagem que é uma mensagem que nos leva para Cristo. Porque onde o pecado mostra a nossa incapacidade, a graça mostra o poder de Deus para salvar. A nossa esperança não está naquilo que conseguimos fazer. A nossa esperança está naquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Que nunca nos esqueçamos. Não somos salvos porque somos bons. Somos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Cristo. Amém? Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa palavra. E que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Falou e tchau!